Eu tinha certeza absoluta de que esse produto ia vender. Sabe quando você olha para um produto e pensa, não tem como dar errado? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. A qualidade era excelente, o preço fazia sentido, a margem era boa e na minha cabeça era só anunciar e esperar as vendas acontecerem. Só que aconteceu exatamente o contrário. O produto praticamente não vendia e quanto mais eu tentava entender o motivo, mais eu procurava a resposta no lugar errado. Até perceber que eu tinha cometido um erro que quase todo mundo que começa no e-commerce comete. Eu analisei o produto, mas eu não analisei o mercado. E quando eu entendi essa diferença, minha forma de escolher produtos mudou completamente. Quando eu encontrei esse produto, tudo parecia indicar que ele seria uma ótima oportunidade. Eu gostei bastante da qualidade, achei que o acabamento era muito bom, a margem era interessante, o investimento inicial cabia no meu orçamento e, principalmente, eu pensei: se eu compraria esse produto, outras pessoas também vão comprar. Hoje eu percebo que essa foi a minha primeira armadilha, porque existe uma diferença enorme entre eu gostar de um produto e o mercado querer comprar esse produto. Na época, eu estava olhando para as características do produto. Eu perguntava: ele é bom? Tem qualidade? Ele vale o preço? Mas eu deixei de fazer perguntas muito mais importantes. As pessoas estão procurando por isso? Existe demanda suficiente? Quem compra esse produto e por quê? Eu consigo competir nesse mercado? Eu simplesmente assumi que um produto bom venderia sozinho. E, se você está começando no e-commerce, é bem provável que também já tenha pensado assim. Porque faz sentido. A gente aprende desde cedo que um produto melhor deveria vender mais. Mas o mercado não funciona desse jeito. O mercado não recompensa o produto que o vendedor acha incrível. O mercado recompensa o produto que encontra a pessoa certa, no momento certo e da forma certa. Eu ainda não tinha entendido isso, então eu fiz o que qualquer outro iniciante faria. Comprei estoque, preparei os anúncios, tirei as fotos, publiquei tudo. E fiquei esperando as notificações de venda começarem a aparecer. Só que elas quase não apareceram. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha confundido uma coisa muito importante. Um produto de qualidade não é necessariamente um produto com demanda. Porque, mesmo que na minha cabeça a lógica era muito simples, se o produto é bom, ele vai vender. E claro, eu acho que muita gente começa no e-commerce pensando exatamente assim. Mas eu acreditava que a parte mais difícil era encontrar um produto de qualidade. Depois disso, o resto aconteceria naturalmente. Então foi exatamente nisso que eu concentrei toda a minha atenção. Analisando a qualidade, o acabamento, eu fiz todas as contas da margem, vi quanto eu poderia lucrar em cada venda, pesquisei os fornecedores, comparei preços de compra, pensei na logística, tudo parecia fazer muito sentido. Mas existe uma diferença enorme entre analisar um produto e validar o mercado. E essa diferença eu simplesmente ignorei, deixei passar. Eu não parei para descobrir quantas pessoas realmente procuravam aquele produto. Eu não analisei se a demanda era constante ou sazonal. Eu não estudei quem já dominava aquele nicho. Eu não observei como os concorrentes estavam posicionados. E, principalmente, eu não tentei responder a pergunta mais importante de todas. Existe um motivo forte para alguém comprar esse produto de mim? Hoje me parece uma pergunta óbvia, mas quando estamos começando, é muito fácil confundir entusiasmo com oportunidade. A gente gosta do produto e, sem perceber, assume que o mercado vai gostar também. Então, eu comprei o estoque cheia de confiança. Na minha cabeça, eu estava prestes a encontrar um dos produtos que sustentariam o crescimento da minha operação.
Eu só não imaginava que o mercado estava prestes a me dar uma aula que nenhum fornecedor, nenhum curso e nenhum vídeo tinha conseguido me ensinar. Porque depois que o estoque chegou, eu fiz tudo o que eu imaginava ser correto. Tirei boas fotos, escrevi uma descrição, configurei o anúncio, revisei os detalhes e publiquei o anúncio. A expectativa era simples. Agora é só esperar as primeiras vendas. Mas elas quase não vieram. No primeiro dia, nada. Depois apareceu uma venda, mais alguns dias, e continuava muito abaixo do que eu imaginava. Foi aí que começou aquela conversa que todo vendedor tem consigo mesmo. Será que o preço está muito alto? Será que as fotos não ficaram boas? Será que a descrição não convence? Será que o Mercado Livre simplesmente não está entregando o meu anúncio? Eu comecei a procurar uma explicação para tudo. E, curiosamente, todas as explicações apontavam para algo que eu poderia mudar rapidamente. O preço, o anúncio, o título, as imagens. Era muito mais confortável pensar que o problema estava na execução. Porque, se fosse isso, bastava fazer alguns ajustes. O que eu não queria considerar era uma possibilidade muito mais difícil de entender. E se o problema começasse antes mesmo de eu criar esse anúncio? E se eu tivesse escolhido um produto que simplesmente não tinha demanda que eu imaginava? Essa hipótese me incomodava por dentro, porque significava que o erro não estava na foto, nem no preço e nem no algoritmo. O erro podia estar na decisão que eu tomei lá atrás no início, quando eu escolhi o produto. Foi nesse momento que eu parei de tentar consertar o anúncio e comecei a investigar o mercado. E foi aí que eu encontrei a resposta que mudou completamente a forma como eu escolho um produto hoje. Porque a partir daquele momento, eu parei de olhar para o produto e comecei a olhar para o mercado. Porque eu percebi que estava tentando responder a pergunta errada. Eu perguntava, esse produto é bom? Quando, na verdade, a pergunta deveria ser, as pessoas realmente querem comprar esse produto? Parece a mesma pergunta, mas não é. Então, eu comecei a investigar. A primeira coisa que eu analisei foi a demanda. Quantas pessoas realmente procuraram por esse tipo de produto? Existe procura todos os dias? Ou só em alguns períodos do ano? Depois, eu fui entender o volume de buscas, porque um produto pode ser excelente, mas se poucas pessoas pesquisam por ele, as chances de vender naturalmente já diminuem muito. A segunda análise foi a concorrência, mas não apenas quantos vendedores existiam. Eu queria entender quem eram esses vendedores. Eles eram lojas muito grandes? Eles tinham milhares de avaliações? Vendiam aqueles produtos há muitos anos? Ou era um mercado onde ainda existia espaço para novos vendedores? Depois veio uma pergunta que eu nunca tinha feito antes. Por que alguém compra esse produto? Parece simples, né? Mas muda completamente a análise. Algumas pessoas pesquisam porque têm curiosidade, outras porque estão comparando opções e outras porque já decidiram comprar e só estão escolhendo de quem eles vão comprar. Essas são intenções completamente diferentes. E anunciar para alguém curioso não é a mesma coisa que anunciar para alguém pronto para comprar. Outra coisa que eu comecei a observar foi o timing. Será que aquele produto tinha uma demanda constante? Ou ele dependia de uma época específica do ano? Eu nunca tinha pensado nisso, mas existem produtos que parecem um excelente negócio, até você descobrir que vendem muito bem durante 2 meses e passam o restante do ano praticamente parados. E quanto mais eu pesquisava, mais uma coisa ficava clara. Eu não tinha escolhido um produto baseado em dados. Eu tinha escolhido baseado na minha percepção. Eu achei que ele venderia, mas eu nunca confirmei se o mercado pensava da mesma forma. E foi nesse momento que eu entendi uma diferença que hoje parece óbvia. Existe uma enorme diferença entre encontrar um produto e encontrar uma boa oportunidade de mercado. E essa diferença mudou completamente a forma como eu escolho qualquer produto antes de investir um único real. Porque depois de juntar todas essas informações, a resposta ficou muito mais clara.
O problema nunca foi a qualidade do produto. O problema foi a forma como eu escolhi esse produto. Eu parti da seguinte lógica: se ele é bom, vai vender. Mas o mercado não funciona assim. Hoje eu enxergo de uma outra forma. Um produto bom não é necessariamente um produto vendável. Um produto só vende quando 4 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, existe demanda. As pessoas realmente procuram por aquilo. Segundo, existe intenção de compra? Não basta pesquisar, é preciso que exista gente querendo comprar agora. Terceiro, o mercado ainda oferece espaço para eu competir? Porque entrar em um nicho dominado por grandes vendedores, sem nenhum diferencial, torna o crescimento muito mais difícil. E quarto, você precisa ter um posicionamento claro. Por que alguém compraria de você e não de outro vendedor? Foi aí que eu comecei a comparar esse produto com outros que estavam performando muito melhor. E a diferença ficou evidente. O produto que vendia bem não era necessariamente o mais bonito, nem o mais barato, e nem o da maior qualidade. Ele simplesmente estava em um mercado onde havia procura constante, uma intenção de compra clara e uma oferta que fazia sentido para aquele público. Então foi nesse momento que a minha ficha caiu. Eu tinha passado muito tempo tentando encontrar o produto perfeito, quando, na verdade, eu deveria estar procurando a oportunidade perfeita. Porque um produto excelente em um mercado sem demanda continua sendo um produto parado no estoque. Enquanto um produto comum, mais inserido em um mercado com procura, pode se transformar em um excelente negócio. E essa mudança de perspectiva alterou completamente a forma como eu invisto em novos produtos. Hoje, antes de comprar qualquer estoque, eu não pergunto mais: esse produto é bom? A primeira pergunta que eu faço agora é: o mercado já mostrou que quer comprar esse produto? Porque é essa resposta que reduz o risco e aumenta as chances de construir um negócio sustentável. Então, se existe uma lição que esse produto me ensinou, é essa: o empreendedor se apaixona pelo produto, o cliente se apaixona pela solução. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando estamos começando no e-commerce, é muito fácil pensar como vendedores. A gente olha para o acabamento, para a qualidade, para a embalagem, para a margem e começa a criar uma expectativa enorme. Só que o cliente não conhece toda essa história. Ele acorda com um problema, uma necessidade ou um desejo, e ele procura a melhor forma de resolver aquilo. Ele não está pensando: poxa, qual o produto que o vendedor mais gostou de importar? Ele está pensando: qual opção resolve o meu problema da forma mais simples e com mais confiança? E foi aí que eu percebi que eu estava fazendo a pergunta errada. Porque eu perguntava muito: será que esse produto é excelente? Hoje eu já faço diferente. Eu me pergunto primeiro: por que alguém compraria esse produto hoje? Essa única pergunta mudou completamente a forma como eu pesquiso os meus produtos. Porque ele tira o foco da opinião e coloca o foco no comportamento do mercado. E no fim das contas, o mercado é muito mais honesto do que o nosso entusiasmo. Ele não recompensa quem encontrou o produto mais bonito. Ele recompensa quem entende melhor a necessidade do cliente. E essa talvez seja uma das maiores mudanças de mentalidade que eu tive desde que eu comecei a vender. Porque o melhor produto não vence. O produto certo, para a pessoa certa, no momento certo, é que vence. E quando você entende isso, deixa de comprar produtos por empolgação e começa a investir muito mais com estratégia. Então, deixa eu compartilhar com você uma coisa que hoje virou uma regra para mim. Antes de investir em um único real em qualquer produto, eu faço um checklist. E se esse produto não passar por essas perguntas, eu simplesmente não compro. A primeira pergunta é: existe demanda? As pessoas realmente procuram por esse produto? Ou eu só acho que eles procuram? A segunda: quem compra esse produto? Existe um público claro ou eu nem sei para quem eu estou tentando vender? A terceira pergunta: como está a concorrência? Existem vários vendedores fortes? Ainda há espaço para entrar? Eu consigo oferecer algo diferente?
Quarta pergunta: a margem desse produto faz sentido? Não adianta vender muito se no final do mês sobra pouco dinheiro. E a quinta pergunta, que talvez seja mais importante: por que o cliente compraria de mim? O que faz o meu anúncio ser uma escolha melhor? É o atendimento? É a confiança, a entrega, um kit, a experiência? Ou eu estou apostando que o cliente vai escolher simplesmente porque o produto é bom? E, por último, eu faço uma pergunta para mim mesma. Eu estou comprando esse produto porque eu gostei dele ou porque o mercado já mostrou que quer comprar esse produto? Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a forma de investir. Porque gostar de um produto é uma opinião, demanda é um dado. E no e-commerce, decisões baseadas em dados quase sempre são melhores do que decisões baseadas em entusiasmos. Se você começar a fazer esse checklist antes de cada compra, você vai reduzir muito as chances de investir dinheiro em produtos que parecem excelentes, mas que nunca tiveram uma oportunidade real de vender. Então, se esse produto tivesse vendido logo de cara, eu provavelmente nunca teria aprendido essa lição. E olhando hoje, acho que foi um dos erros mais valiosos que eu cometi até agora, porque ele me obrigou a parar de escolher produtos baseados na minha opinião e começar a escolher baseado no comportamento do mercado. E é exatamente o objetivo desta série. Eu não quero compartilhar teorias, eu quero mostrar os erros que eu realmente cometi, os experimentos que eu estou fazendo e os aprendizados que estão mudando a minha operação. E o próximo vídeo nasce justamente desse aprendizado. Depois de entender que o problema nem sempre era o produto, eu comecei a prestar muito mais atenção em como o Mercado Livre distribuía os meus anúncios. E foi aí que eu descobri um comportamento do algoritmo que aumentou as minhas vendas sem baixar os preços e sem trocar de produtos. E eu vou mostrar exatamente o que aconteceu. Além disso, vocês vão acompanhar toda a evolução desse negócio. Eu estou vivendo uma fase muito interessante da minha operação no momento, que é a transição de pessoa física para o CNPJ. A escolha do contador, a abertura da empresa, a busca por fornecedores melhores, as primeiras importações, gestão de estoque, tributações, negociações e todas as decisões que aparecerem quando um negócio começa a crescer. Eu quero documentar tudo aqui, mostrando tanto os acertos quanto os erros, porque eu acredito que é assim que a gente aprende de verdade. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal. Ainda tem muita coisa interessante para acontecer e eu quero compartilhar essa jornada desde o começo. Se você quiser acelerar esse caminho, eu também deixei o link na descrição para o meu curso, onde eu ensino todo o processo que eu utilizo para vender no Mercado Livre de forma estruturada e baseada na minha experiência prática. E toda semana eu faço uma live para responder perguntas, analisar anúncios da comunidade e conversar sobre os desafios reais de quem vende online. Se você quiser participar, as informações também estão na descrição. Agora eu quero aprender com você. Qual foi aquele produto que você tinha certeza absoluta que venderia, mas acabou encalhando no estoque? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos eles. E muitos dos próximos vídeos dessa série vão nascer justamente das histórias e dúvidas que vocês compartilharem. Te vejo no próximo vídeo.